página? 54. Tô só abrindo aqui, viu, gente? Tia, qual página? Oi? Então, para quem chegou depois, Página 54 da apostila 2. para quem chegou depois, bom dia. Lembrem de desligar o microfone. Algumas pessoas ainda estão com o microfone ligado, confiram aí. Apostila 2, página 54. Ok? Então, meninos, olha só. A gente vai continuar a falar sobre poema. Nossa aula aqui, nossa aula remota, né? Remota significa distância. Então, quando a gente fala de aula remota, nós estamos falando de aula à distância. Ou live, né? Como todo mundo tem chamado. Nossa live vai acontecer intercalado. Uma semana sim, uma semana não. Certo? Então, de 15 em 15 dias, nós temos a live na quarta-feira, às 11 horas. No intervalo, tá? Nessa semana de intervalo, eu vou disponibilizar para vocês uma videoaula com o assunto. Então, de certa maneira, toda semana nós temos um encontro, só que é alternado. Uma semana é live, uma semana é videoaula. Uma semana é live, uma semana é videoaula. Certo? Então, essa semana a gente está tendo a live hoje, semana que vem é videoaula. Da semana passada, tem uma videoaula para vocês lá no canal da escola sobre o nosso conteúdo. Então, semana passada a gente não teve live, a gente teve uma videoaula com o conteúdo, ok? Conteúdo sobre poema. Nós estamos trabalhando com a estrutura do poema. Poema, gente, é interessante por várias razões. É um gênero textual. O que eu quero dizer quando eu falo gênero textual? Resumindo, assim, tipos de texto. Então, o que a gente tem de textos que circulam na sociedade hoje em dia? A gente tem conto, crônica, romance, música, notícia, receita, todo tipo de texto. Tá? E a gente tem uma infinidade de textos e que mudam também. Por exemplo, o gênero e-mail. E-mail é um gênero textual? É um tipo de texto, sim, que tem regras para se escrever. Há alguns anos não existia e-mail, né? Então, à medida que foi surgindo, a sociedade foi se modificando, surgiu o e-mail. Então, os gêneros textuais, eles vão se modificando de acordo com a necessidade da sociedade, com os interesses da sociedade, eles vão se modificando. O poema, o poeta, inclusive, eu coloquei para vocês lá na videoaula uma definiçãozinha sobre a palavra poema. Essa definição, essa explicação está na videoaula que eu disponibilizei para vocês. Então, a palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor, ou seja, construir. Eu vou escrever um tipo de texto e eu não vou pensar somente no conteúdo. Eu vou pensar na estrutura, tá? Na estrutura do texto, certo? E a gente vai ver isso bem, todo mundo aí. Esqueçam o chat, vai para a apostila. Pode acompanhar na apostila ou pode acompanhar na projeção que eu estou fazendo aqui. Você escolhe. Na página 54, a gente vai ter um texto e aqui nós vamos ver dois textos e comparar.
Vejam só, são dois textos que, de certa maneira, terão o mesmo elemento como personagem. Porém, esse texto vai ser escrito de uma maneira completamente diferente uma da outra. Então, lá na página 54, o texto 1 fala o seguinte: urgente. Ah, olha o detalhe para a gente comparar depois. Urgente é uma coisa assim muito de notícia, né? Notícia urgente. Mas aqui ele já vai modificar um pouquinho. Uma gota de orvalho caiu hoje, às 8 horas, do dedo anular direito do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia não acredita em acidente. Suspeito o vento. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha presenciou a queda. Horrível. Ela se evaporou na metade do caminho. Duas coisas interessantes aqui para a gente comparar. Reparem que o conteúdo lembra uma notícia de jornal, né? Lembra a notícia de jornal, né? Notícia urgente, o que aconteceu, a queda da gota, porque a notícia de jornal tem que ter essas informações, certo? O que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, e ela tem essas informações. Às 8 horas, no dedo do Cristo Redentor, caiu uma gota. Só que, ao mesmo tempo, o autor não se preocupou só com o conteúdo, ele se preocupou com a estrutura do texto. É um texto que funciona também pela imagem, pela maneira como ele apresenta para a gente. E aí vem a questão do poema, de ser construído, né? Como a palavra poema significa o construir, eu vou pensar também na estrutura. Nós vimos muito isso na aula anterior com, com os poemas do concretismo, aqueles poemas que tinham formas. Nós vimos isso bastante, né? Com aqueles poemas. Então, é isso que acontece. Aí, vejam só. Espera que eu não vou marcar aqui agora, não. Olha em relação ao tema, a gente passa um pouquinho aí. Tá? Aqui está falando sobre o autor, o Sérgio Caparelli. E um momentinho só. Concentrados na apostila. Página 55. Certo? Apostila 2, página 55. Pois bem, aí a gente continua com o texto 2. O texto 1 fala de maneira poética de uma gota caindo do dedo do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E aí vem o texto 2 e fala: Cristo Redentor recebe iluminação especial para mobilizar cariocas sobre acidentes de trânsito. Importante aqui, é comum acontecer no Rio de Janeiro de colocarem uma iluminação diferente para o Cristo, dependendo da atenção que querem chamar. O Cristo Redentor, né, o monumento que fica no Rio de Janeiro, é comum. Então, por exemplo, assim, Outubro Rosa, né, o Cristo fica iluminado de rosa. Então, isso é comum. E aí, quando saiu essa notícia, esta aqui, sim, é uma notícia, e essa notícia trata de quê? De uma iluminação que o Cristo Redentor recebeu, uma iluminação especial, porque não é comum
não é o tipo de iluminação constante do Cristo. E essa iluminação serviu para quê? Mobilizar os cariocas sobre acidentes de trânsito. E aí ele vai descrevendo aqui a notícia. Olha só, acompanhe. Vou repetir, página 55, o texto 2, o texto que está embaixo da imagem do Cristo Redentor, na página 55. Primeiro ponto, as informações são divididas em parágrafos. Repara que não tem uma preocupação com a aparência, com a estética, com a estrutura do texto. Tá? Outra coisa que vocês vão reparar, as palavras estão usadas no sentido real. Lembre, vocês já devem ter estudado sobre sentido real e sentido figurado, denotativo e conotativo. Então, sentido real é o sentido denotativo, a palavra usada no seu sentido real. Sentido conotativo, a palavra é usada no seu sentido figurado, tá certo? Então, a gente cria em cima da palavra. E aqui tem, nessa terça-feira, 2 de maio, o Monumento ao Cristo Redentor será iluminado de amarelo das 19 às 20 horas para chamar a atenção da população sobre os altos índices de acidente de trânsito. A iluminação faz parte do movimento Maio Amarelo. Maio Amarelo, que visa conscientizar toda a sociedade sobre o aumento do número de acidentes provocados por veículos automotores. A iniciativa é do Detran Rio de Janeiro com o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sobre o movimento Maio Amarelo. Esse movimento continua, a gente acabou de sair de maio, foi menos falado, mas todo ano, viu, gente? No mês de maio é o mês de conscientização a respeito dos acidentes. Tá? Procurem aí, para mim, tá aparecendo página 55, a não ser que para vocês estejam diferentes. 55 é o texto que está abaixo da imagem do Cristo Redentor. Joia, acho que todo mundo é 55. Texto que está abaixo da imagem do Cristo Redentor. Ou acompanhe na tela. Pode acompanhar na tela também, gente. Certo? E aí, o que eu quero de vocês a respeito desse texto? Primeiro, que vocês vejam a diferença de estrutura do texto 1 e do texto 2. O texto 1 na página 54, o texto 2 na página 55. Eles têm uma estrutura diferente, tá? Eles têm uma linguagem diferente. Então, vamos lá. De estrutura. O texto 1, ele pensa na construção do texto. Né? Parece ter uma gota, o formato do poema é como se fosse o formato de uma gota caindo. O texto 2 é dividido em parágrafos, que é o tipo mais comum de estrutura. Em relação à linguagem, o texto 1 brinca com as palavras, ele brinca com o significado da palavra, ele usa a palavra no sentido figurado. O texto 2 não. O texto 2 usa a palavra no sentido real. E agora, a gente avança aqui um pouquinho e vocês vão olhar o exercício 4. Página 56, exercício 4. Página 56, exercício 4. O poema urgente, o texto 1, e a notícia, que é o texto 2, sobre o monumento ao Cristo Redentor, têm aspectos em comum. Quais os aspectos que você percebeu? Olha só, né? A gente tem dois textos, 1 e o 2. O 1 é um poema, o 2 é uma notícia. Sendo poema e notícia, eles têm estruturas diferentes. Eles têm linguagens diferentes.
mas eles têm pontos em comum, que no caso é o Cristo Redentor. Né? O ponto em comum é tratar é o tema, é o Cristo Redentor, sendo falado de diversas maneiras. Então, questão 4, quais os aspectos que você percebeu que são iguais? A forma ou o que estão falando a respeito do Cristo Redentor. A questão 5, a gente vai fazer detalhada aqui, porque... Tia, Oi? repete o número 4, por favor, para mim. Repito. Que eu tô ouvindo. Deixa eu explicar a questão. Só para quem talvez alguém esteja perdido também. Porque a questão 4 está perguntando, está pedindo para você colocar o que tem de comum nos dois textos. O que é que tem de comum? O Cristo Redentor. Sim. Aí pode especificar. É o Cristo Redentor, é apresentado de maneira diferente, com uma linguagem diferente. Mas, basicamente, para a gente entender aqui, esse contexto online nosso, é o Cristo Redentor. Ah, tá. Obrigada, tia. De nada. Olha, aí a questão 5 vai trazer um monte de informação que serve de conteúdo pra gente. Tá? Agora eu vou para a questão 5, página 56, apostila 2. Releia os textos. A gente acabou de ler, não precisa reler, né? E relacione-os às características da linguagem a seguir. Relacionar. Então, lembrando que quando ele fala de texto 1, ele está falando do poema. Quando ele fala de texto 2, ele está falando da notícia. Então, a respostinha aqui, né? Então, só para a gente aproveitar o conteúdo. Presença de versos e estrofes. É o texto 1. Vamos lembrar? Verso é cada linha. Verso é cada linha do texto. Estrofe é o conjuntinho de versos. Mais à frente eu vou reforçar isso para vocês. Então, agora eu vou só dar essa definição básica, porque mais à frente eu vou reforçar isso para vocês quando a gente estiver trabalhando soneto, tá bom? Mas, resumindo, verso é cada linha, estrofe é um conjuntinho de versos. Qual tem presença de parágrafos? O texto 2, dividido em parágrafos. Textos divididos em parágrafos são chamados de texto em prosa, tá? Em prosa. Então, às vezes, quando você pegar alguma atividade ou quando falar assim, produza um texto em prosa sobre determinado assunto. Aí você sabe que tem que fazer um texto dividido em parágrafos, ok? Toda vez que pedir texto em prosa, é texto em parágrafos. Posso seguir? Se alguém se perder, fala aí. Quebra da linearidade da escrita, disposição criativa do texto na página. O que é isso? Linearidade, linear, padrão, como uma linha linear. O texto 2, ele não quebra, porque ele começa com a estrutura de parágrafo e ele termina com a estrutura de parágrafo. Mas repara que o texto 1 não, ele tem um formato diferente. Então, o texto 1, ele quebra com essa linearidade, tá certo? Por isso é número 1. Próximo, predomínio da exploração dos sentidos, conotativo, sentidos figurados. Já falei aqui algumas vezes, texto 1. Texto 1 trabalha mais com a questão emocional, né? Então, texto 1. Predomínio do uso das palavras com sentido usual, comum, corriqueiro. Texto 2. Então, a ordem aí, na questão 5, página 56, a ordem fica 1, 2, 1, 1, 2. Ok? Questão 6. O poeta Manuel Bandeira, maravilhoso. Leiam sempre Manuel Bandeira, ele é maravilhoso.
Manuel Bandeira afirmou um dia que a poesia está em tudo, tanto nos amores quanto nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas. O que o poeta quis dizer com essas palavras? Complete o quadro com exemplos de onde a poesia pode estar. Pois bem, olha só, vamos entender aqui a questão. Manuel Bandeira é um dos melhores poetas brasileiros. Eu adoro. E Bandeira disse isso. A poesia, importante aqui. Vamos abrir uma janelinha na nossa conversa. Poesia é diferente de poema. O poema, eu estou levando em consideração a estrutura. Poesia é a maneira como eu enxergo isso. Essa explicação está na videoaula que eu deixei para vocês. Depois eu vou repetir o link para vocês. Tá? A videoaula já está lá no canal da escola. E encerrando aqui, eu mando uma mensagem para vocês com o link da videoaula para reforçar quem não viu. E lá eu explico essa diferença, porque muita gente confunde poesia com poema. Então, vamos fazer uma definição bem resumida aqui para poder a gente trabalhar por enquanto. O poema eu vou trabalhar a estrutura. A poesia tem a ver com o sentimental, tem a ver com o meu emocional. E ele fala, então, a poesia tem tudo, porque eu posso olhar para qualquer situação e me emocionar. Não posso? Posso em qualquer situação. E ele fala, tanto nos amores quanto nos chinelos. Sim. E aí ele pede para a gente colocar aqui coisas lógicas. O Arthur colocou aqui coisas lógicas, amizade e amor. Gostei da resposta, Arthur. Gostei da resposta. A gente pensa sempre, né? Porque assim, o que seria uma coisa lógica? Aquilo que faz bem ao nosso sentimento de cara, né? E uma coisa disparatada sem sentido. Em que situação disparatada poderia ter poesia? Ele falou chinelo, né, pra gente, a gente é uma coisa meio disparatada, né? Olhar pro chinelo e ver uma poesia. Copo, porta. Arthur está inspirado hoje, estou adorando, Arthur. Não é porque você veja se vocês concordam, se vocês enxergam assim, podem discordar de mim. A impressão que aquelas coisas que são muito comuns na nossa vida, que a gente usa sem prestar atenção, a gente não consegue ver poesia nelas. Tem essa impressão? Só um pouquinho que eu tô lendo as perguntas. No final da aula eu vou repetir o meu e-mail para vocês, tá? No final da aula eu repito para quem não tem. Veja então, tem essa sensação assim da gente não estar enxergando. Tem gente com o microfone ligado. Deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho que eu tô tentando fechar. Cara, desliga o microfone. Tem mais de uma pessoa, na verdade. Ira, desculpa. Tudo bem. Tava aqui no meu quarto. Eu fui fechar a porta, esqueci. Tudo bem. Desculpa, eu entrei na live do segundo ano. Acontece. Ponto aqui. A Ana está fazendo uma pergunta super interessante aqui. Pode-se fazer um poema só que mostrando sua raiva por algo? Pode. Importante isso. Ana, você fez uma pergunta bem interessante. A gente costuma achar que falar de sentimento é falar só
das coisas boas. Ah, então eu vou ter que fazer poema ou poesia falando só de coisa feliz, do meu amor. Não, é falar daquilo que mexe comigo, tá? Daquele sentimento que está mexendo comigo. Se em determinado momento o que está mexendo comigo é uma raiva, é a ira, é a ansiedade, é a angústia, muitos escritores fizeram isso, gente. Vocês vão estudar lá na frente, a vida escolar de vocês, alguns escritores que eram inclusive muito melancólicos, tristes, e que levavam isso para a poesia, sabe? Tem uma geração de poetas que vocês vão estudar no futuro, que é conhecido como geração mal do século, a tristeza, a depressão, porque os textos deles eram textos pesados, tristes. Então, depende, sabe? Eu fiz isso na minha pintura, É tia. expor o sentimento, tá? Independente de qual seja o sentimento. Então, a outra pergunta interessante aqui. A Duda está perguntando, será que uma pessoa com tristeza, se ela fizer um poema, ela melhora? Sim, tem um conceito, inclusive, Duda, que se chama... que se chama, eu esqueci. Escrita... me faltou a palavra. Eu vou lembrar, até o final eu lembro e falo para vocês. Eu lembro e falo para vocês. Que é um conceito... se chama... Não é esse o nome não, gente, foi brincadeira. É o conceito de usar realmente a escrita para poder trabalhar o seu sentimento. Então, isso é uma coisa bem comum, tá? De colocar para fora. A escrita é uma maneira de colocar para fora algo que eu estou sentindo, algo que está me incomodando, algo que está me afetando. Então, eu uso a escrita para isso. Vai resolver sempre? Não sei. Não sei. Mas pode sim, pode ajudar muito. E aí essa escrita pode ser de maneira diferente. Tem gente que faz isso escrevendo poesia. Tem gente que faz isso escrevendo música. Tem gente que faz isso pintando. Tem gente que faz isso escrevendo conto, crônica. Depende, né? Tia, na semana passada eu tava essa semana ainda, eu tava um pouco triste. Aí eu fiz uma borboleta. Metade ela era roxa e preta, e na outra ela era preta, só que com cores meio diferentes, significando que por dentro eu estava triste, mas ainda estava tentando demonstrar por fora felicidade, mas não estava dando muito certo. E você acha que melhorou? Nossa, muito. Melhora muito. Com Então, mais calma. aí pensa o seguinte, duas coisas eu vou tirar da sua fala. Primeiro, que o desenho é um tipo de texto. É um texto não verbal. A gente não aprende isso sempre, que a gente aprende que existem textos verbais e textos não verbais. Então, eu posso falar que em um desenho tem poesia? Tem. Ó, o próprio Manuel Bandeira, né? Ele falou que a poesia está em tudo. Então, o desenho é um tipo diferente de texto. Mas é um texto também. E aí, quando você vai construindo, então, algumas pessoas aqui estão falando, às vezes eu faço isso, eu melhoro, às vezes não. Lógico, olha, vai depender do nível de emoção que você está colocando, vai depender de muita coisa. E ter ou não poesia depende muito da maneira como a gente enxerga. Sim. Ô tia, e dá pra gente se expressar por desenho, pintura, para um poema. E isso eu acho interessante, porque às vezes a gente acha que a gente tá pintando, estou desenhando, mas a gente está se expressando com o nosso desenho. Por isso que muitos artistas, a maioria, as pinturas dele referem muito no que eles vivem ou que eles estão fazendo, né? Na vida, no caso.
Exatamente, exatamente isso. E como eu tinha comentado, que o desenho é um texto, né? Sim. O desenho é um texto não verbal. E é só uma maneira diferente da gente colocar A a gente está informação. escrevendo um sentimento por volta de um desenho. Sim, com uma estrutura diferente. Então, a gente vai pensar assim: se eu vejo um quadro de Leonardo da Vinci, tem poesia? Tem, né? Aí eu vejo um texto de Shakespeare, tem poesia? Tem. Eu vejo uma escultura de Aleijadinho, tem poesia? Tem. Eu olho uma cena da minha janela, tem poesia? Tem, né? Aí a poesia tanto é Em a todo lugar. maneira que o autor escolheu para expor o que ele sentia, quanto é a nossa maneira de enxergar aquilo ali. Por isso, sabe uma coisa que é muito comum? Se a gente pegar o mesmo poema, é muito comum que a gente interprete o poema de maneira diferente. Então, eu vou entender uma coisa do poema, outra pessoa vai entender outra. Ó, vou falar os nomes aqui. Davi entende de uma maneira, Júlia de outro, Pedro de outro. Por quê? Nós somos diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Ser diferente não tem a ver com formação acadêmica ou formação profissional. Não é assim, eu vou entender porque eu sou professora e eu vou entender de um jeito melhor do que vocês. Não. Eu vou entender de acordo com a minha história de vida. As outras pessoas vão entender de acordo com a história de vida delas. Então é comum a gente pegar um texto e cada um enxergar uma coisa, entender um sentido, sabe? Tia, isso que a gente falou meio que na aula passada de filosofia, na aula de segunda. Segunda, Foi. nessa semana. A gente falou que às vezes a pessoa tá, o que você falou agora, a pessoa tá olhando para a mesma coisa, a pessoa enxerga uma coisa diferente. Foi isso que a gente retratou na aula de filosofia. Porque cada um enxerga Exatamente. uma coisa de um modo diferente, cada um tem um jeito de olhar diferente. Até porque as pessoas são diferentes, Exatamente. né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Alguns poetas fazem um texto com sentido, mas a partir de um certo momento o poema pode tomar outro. Sim. E deixa eu te contar uma história. Maria Clara que perguntou, né? Olha, Maria Clara, prestem atenção, gente. Olha como essas coisas são loucas de entender diferente. Tem um escritor, João Baldo Ribeiro, baiano. Uma vez, no vestibular, na época vestibular ainda, nem se contava Enem. Já faz um tempinho isso, mas eu acho essa história incrível. O João Baldo, ele escreve mais crônica. E ele era uma figura. Ele é aquele escritor assim, aquela coisa baiana. Ó, pra ter ideia, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Tá? Foi eleito para a academia, que é toda formal, os escritores ali. Primeiro evento formal na Academia Brasileira de Letras. João Baldo, é todo mundo, né? A pompa, um evento na Academia Brasileira de Letras, os imortais da literatura ali. João Baldo chega para o evento de bermuda e chinelo. Vai entrando, porteiro barrou ele, não reconheceu, porque não achou que aquele ali fosse um imortal da Academia Brasileira de Letras. Para vocês perceberem qual era o estilo do João Baldo Ribeiro. Aí, uma vez no vestibular da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, caiu na prova de português, caiu um texto do João Baldo para ser interpretado. Igual aqui, postura de vocês, tem um texto do autor e tem as perguntas. Tinha um texto do João Baldo Ribeiro e tinha uma pergunta. Nesse texto o autor quis dizer que as alternativas para a pessoa marcar. Tá. No dia seguinte, assim, depois que passa a prova, eles costumam divulgar o gabarito, que é para os candidatos conferirem o que acertaram, né? Costumam divulgar o gabarito.
Aí divulgaram o gabarito com a resposta lá que o João Baldo estava querendo dizer aquilo aqui. João Baldo vai na imprensa e fala: eu não quis dizer isso não. Eu não quis dizer isso não. Pode dar errado nessa questão aí, que quando eu escrevi, eu não quis dizer isso não. Olha só. Olha só que louco, né? Ele pegaram o texto dele, colocaram na prova, disseram que ele estava querendo dizer algo com aquele texto, e ele falou que não. Então, é exatamente isso. Um texto ganha. Olha uma expressão que se usa muito na literatura: o texto ganha vida. Tá? O texto ganha vida. A partir do momento que ele sai do autor, ele passa a ter os sentidos que as pessoas fornecem a ele. Tá? Então, isso é muito comum das pessoas entenderem de maneira completamente diferente. Certo? Voltou? Tia, Oi. meu pai, sabe o que eu te falei que eu tava pintando? Meu pai acabou de fazer pra mim os negócios que eu te falei. Então já temos material para produção. É. Vamos lá. Eu não vou esquecer não, hein, da nossa exposição quando a gente voltar, hein? Tia Neon! Tia, É neon. ô tia, eu Meu vim pai aqui fora. trouxe. Vamos continuar. Vamos lá. Depois a gente começa. Vamos passando aí. Passa um pouquinho aí a apostila. Página 57. Página 57. Maria Eduarda pergunta: foi para todo mundo ou foi para mim? Para mim especificamente. Eu, diversas vezes, eu escrevo muito, para, inclusive, para me sentir melhor. É algo que para mim funciona muito. Ah, lembrei o nome. Escrita terapêutica. Nossa, que nome difícil da pessoa lembrar, né, gente? Louca. Escrita terapêutica, ou seja, eu uso a escrita como terapia para escrever. Eu gosto muito, funciona bastante. E aí, você pode usar isso, pode mostrar para alguém. Se alguém quiser escrever e mandar para mim, sabe que pode mandar, vocês podem me mandar o que vocês quiserem. Ou então você só guarda, né? Apenas guarda. Pegaram aí? Na questão 9. Vamos para ela. Gente, o microfone da Sara está desativado, não é dela não, então não precisa. É outra pessoa aí. Eu já conferi aqui, não é da Sara não, viu? Pois bem, o poema Urgente é o texto 1, o poema, de Sérgio Caparelli, é figurativo, tá? Linguagem figurada, não é sentido real. Ou seja, sua distribuição gráfico significa escrita, então a distribuição escrita da página resulta em uma figura, no caso a imagem do Cristo Redentor, conhecido monumento da cidade do Rio de Janeiro, aquele formato, né? Releia agora o primeiro bloco do poema sem seu formato original. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 do dedo anular do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Questão A. O que acontece quando desmontamos a figura formada pelos versos? A gente passa a ter só o conteúdo, né? A gente passa a se concentrar no conteúdo e não na figura, e não na imagem. Aí o texto não funciona mais com a sua estrutura. Então, o sentido da A, o que acontece? A gente passa a se concentrar somente no conteúdo do texto. Nos concentramos no conteúdo do texto. Letra B. Que outros formatos
os versos iniciais poderiam ter? O que a gente poderia colocar ali? O formato tem a ver com o conteúdo. Ele está falando de uma gota caída. Que outros formatos a gente poderia colocar? Vou repetir a letra A. A letra A, a resposta da letra A é ficar somente no conteúdo. Estar somente no conteúdo. O conteúdo do texto, né? Ver as respostas aqui. A Maria Eduarda colocou aqui uma nuvem. Também acho bem legal uma nuvem. O formato do Cristo Redentor, ele já estava. O texto original é no formato do Cristo Redentor. De uma gota. Sim, também acho que ia ficar legal. De um dedo, né? Já que tá caindo do dedo. Então, poderia tanto ser o dedo do Cristo, poderia ser uma gota, poderia ser uma nuvem. Poderia ter a forma. A forma, essa parte gráfica, tem a ver com o sentido que eu quero chamar a atenção. A gente vai querer chamar a atenção. Então, essa questão B, meninos, ela é pessoal. Tá? Você tem as sugestões que a gente falou aqui. Vocês colocaram da gota, da nuvem. Uma ideia. Uma árvore. Sim. Uma árvore. Exatamente. Tá? Questão 10. Questão 10, página 57. O poema faz o leitor tomar conhecimento de um crime. Que reação esse poema despertou em você, leitor, com a notícia desse crime? Não é um crime de verdade. Vocês entenderam o sentido? Assim? Porque ele quis dizer o quê? A gota caiu. Só que quando a gota cai lá do dedo do Cristo, antes de chegar embaixo, ela desaparece. Porque ela evapora. Né? Então, assim, qual foi o crime? Ela sumiu. Sumiram com a gota. Urgente, urgente. A gota está desaparecida. Né? Uma surpresa. A gota está desaparecida. Então, a questão 10 também é pessoal. A Maria Eduarda colocou que sentiu surpresa. Surpresa. E veja que faz pensar, né? Porque as coisas somem. Tá? Olha. A gota sumiu. No quadrinho aqui, tem uma parte interessante para a gente relembrar. Do lado da questão 11, tem um quadrinho que está assim, em prosa e verso. Eu gosto muito de reforçar isso com vocês, porque eu vejo sempre alunos tendo dificuldade quando pegam um texto e o texto pede para ele escrever um texto em prosa e fica, mas o que é texto em prosa? Então eu gosto muito, eu fico repetindo para ficar bem claro na cabeça de vocês, gente. Ó, o texto em prosa é estruturado, dividido em parágrafos. Texto em prosa e texto em parágrafos. Ok? Já o poema, em geral, é composto de versos que agrupados formam as estrofes. Oi. Quando se trata de poesia visual, o texto poético pode não apresentar versos, como é o caso do poema Passa Passarinho. Passa Passarinho é aquele texto que está no início da unidade, que tem o passarinho, os passarinhos espalhados. Ou seja, é todo aquele tipo de texto concreto que a gente viu, tá? Todo tipo de texto concreto que a gente já viu na aula anterior, certo? Questão 11, o poema urgente, questão 11, tá, viu, gente? Lembra uma notícia policial. O poema lembra uma notícia. Eu falei isso quando eu li, tá? Falei isso quando eu li porque tinha um momento que aconteceu e tal. Observe que a ordem de apresentação dos fatos responde às perguntas que fazem parte
do lead, o primeiro parágrafo desse gênero textual. Quem, o que, quando, onde, como. Toda notícia jornalística precisa responder essas perguntas, gente. Uma notícia, para ser completa, precisa responder essas perguntas. Transforme o poema do parágrafo inicial em prosa de uma notícia. Depois, compare a sua produção à do colega. O que você precisava fazer no 11? Transformar os versos em parágrafo. Tá? A gente já vai encerrar daqui a pouco, Sarinha? Tá? Daqui a pouco eu encerro. Vou parar aqui na 57. Repetindo, a questão 11 pede para você transformar o poema em um texto em prosa. Olha a sugestão da apostila. Olhem aí para a tela, ou do celular ou do computador, onde quer que vocês estejam acompanhando. Celular ou computador, que tem aí uma sugestão. Repara que ele vai falar a mesma coisa com outra estrutura. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 do dedo anular direito do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A polícia não acredita em acidente e tem um suspeito para o crime, o vento. Por que a questão 11 pediu isso para você? Justamente para reforçar aquele caso que a gente tem maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Tá? A gente tem maneiras diferentes de dizer. Eu posso dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, em forma de texto verbal, em forma de texto não verbal, em forma de música, em forma de imagem. Tem maneiras diferentes. A gente chega... Da apostila eu vou parar aqui, que a gente vai chegar no final da 57, mas eu coloquei lá na videoaula para vocês alguns exemplos de textos, tá? Eu quero que vocês assistam a videoaula, porque eu vou explicar. Isso aqui vai estar lá tudo explicadinho para vocês. Então, o que é? Tem um poema do Mário Quintana que é maravilhoso, vocês vão adorar. A diferença de poesia e prosa para a gente reforçar significado de poema. E alguns exemplos. O soneto a gente vai trabalhar de uma maneira bem profunda nas próximas aulas, viu? Então, não vou me aprofundar em soneto agora, não. E, Leminski. Falei para vocês de Leminski na nossa última aula. Olha que gracinha esse texto. A Fabrisa, Oi. uma pergunta, mas não é em dúvida, mas não em dúvida da aula, mas em dúvida de outra coisa. Sabe aquele, né, aquele mini... Não, é uma atividade avaliativa, que se você passou que era pra gente procurar um poema na internet, Tá. pra gente Posso mandar... só fazer uma coisinha com você? Pode. Deixa eu só encerrar essa parte, aí eu falo das atividades. Aí você me pergunta, pode ser? Pode. Tá? Pra gente não misturar as coisas, as pessoas não se perderem, tá bom? Porque já são 11h52. Aguenta aí, você vai voltar a falar comigo. Vou só fechar com isso daqui, gente, esse textinho lindo do Leminski. Você para a fim de ver o que te espera. Só uma nuvem te separa das estrelas. Vamos falar de Leminski mais à frente também. Então, meninos, olha só. Eu vou encerrar aqui a parte da aula, a gravação, mas a gente continua para tirar dúvidas que vocês tenham a respeito de atividades ou de como enviar as atividades, tá certo? Obrigada pela presença, obrigada pela participação de vocês. Mas continuem aí para tirar as dúvidas. Só vou encerrar a gravação.